Nós temos aqui uma mensagem da sacerdotisa Julinha Souza e depois nós temos o pastor Lucas. Então, agora, amados, nós temos aqui a mensagem da Julinha Souza. Falar em línguas e dom da profecia. Um momento, por favor. A palavra de hoje é 1 Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 5, que diz assim: sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, Paulo está falando aqui, nessa palavra, que nós temos que seguir o caminho do amor, porque o amor, ele é o ambiente ideal em que os dons espirituais se expressam com mais eficácia. Nós temos que agir no amor. A maneira como a gente age uns com os outros vai determinar de quem pertencemos. Não podemos estar agindo na ira, na impaciência. Nós não devemos agir na carne. Se a gente quer ter os dons espirituais ser manifesto em nós, nós temos que estar no caminho do amor. Ele está dizendo aqui, seguir o caminho do amor. Após seguir o caminho do amor, aí sim buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E em Efésios 4,15, ele complementa o que está sendo dito aqui em Coríntios. Ele fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, que é o Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós temos que estar agindo no amor. É o amor ágape, é o amor de Deus. Nós temos que estar no caminho. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Aí, ele fala aqui que quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. O ato de falar em línguas é uma oração, é uma comunicação com Deus. Você falar em línguas, ela te leva para outras chaves no caminhar com Deus, é um outro patamar, você vai além. É como você está usando uma venda nos olhos. O ato de você falar em língua é como se essas vendas caíssem. Você vai para um outro nível de intimidade com o Senhor. Quando a gente ora em línguas estranhas, em línguas celestiais, línguas dos céus, nós estamos permitindo que o Espírito Santo ore através de nós. Em Romanos fala que nós não sabemos como orar. Em Romanos 8:26. E ele fala assim, que da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com espíritos e com gemidos inexprimíveis. Entretanto, quando a gente começa a falar em línguas, é como se a gente estivesse orando junto com o Espírito Santo. A gente não está falando na nossa própria língua materna, a gente está falando com a linguagem celestial. Aí o Espírito Santo, a gente começando a falar em línguas estranhas, ele vai fluindo através de nós e aí edifica o nosso espírito, nos conectando direto com Deus. É uma forma mais profunda de oração com o Senhor. Você pode fazer as orações mais lindas, para sair as palavras mais edificantes, mas nada vai se comparar se você começar a orar em línguas. É um outro nível. É um nível mais elevado, mais profundo de intimidade com o Senhor quando você começa a falar em línguas. Ele fala aqui em Coríntios que a oração em línguas, ela edifica o nosso corpo. O que quer dizer edificar o corpo?
é você fortalecer, é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de adorar a Deus, de você se entregar totalmente. É viver de acordo com os propósitos do Senhor. A edificação, ela é uma das formas mais... É uma das razões pelas quais os dons do Espírito é concedido a nós que somos crentes, que somos cristãos, que somos os do caminho. Nós que estamos andando com o Senhor Jesus, ele está falando aqui que quando começa a falar em línguas, está edificando o seu corpo. Você está deixando o corpo pronto, preparado. Está deixando o corpo propício para receber as revelações, o discernimento. Você se fortalece, você não anda mais, não está mais orando na carne, não está mais orando assim, uma oração da fraqueza do homem. Não está orando uma oração só pensando em si mesmo. Você está orando de acordo com a vontade de Deus quando você começa a falar em línguas, porque nem você mesmo entende. Você tá aqui, fala que quem fala em línguas assim, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Você está falando a linguagem de Deus. E não precisa de tradução quando você fala em línguas, quando você está falando em línguas para o Senhor. Você está lá no secreto, Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ore. Quando você começa a orar, comece a orar também em línguas. Faz essa conexão. Paulo fala aqui, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Você pode orar com a sua linguagem materna, mas também conectar junto com a oragem em línguas. Vai ser muito mais profundo, você vai fazer uma oração sobrenatural. Você vai viver experiências com o Altíssimo, você vai destravar, desbloquear coisas que você não faria se você só estivesse orando na sua linguagem materna. E não precisa de tradução, porque o Senhor, ele compreende todas as manifestações espirituais humanas. Ele vai entender. E aqui fala que quem ora em línguas não fala a homens, mas a Deus. Então tem que ser só você ali, é você e Deus. Ele vai entender. E aqui tá falando só Deus. Você fala a Deus. Você não fala com o inimigo, você não fala com outra coisa. Você está falando direto com Deus. Então é só Deus que vai entender. O inimigo não vai entender o que você está falando, porque você está falando linguagens celestiais. Aleluia. Glórias a Deus. Então, em Romanos 2,4, você lembra lá que eles ficaram todos reunidos, eles estavam orando, buscando a Deus, num só lugar, todo mundo ali reunido. E fala aqui que eles viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então você vê aqui que eles já estavam orando. Você pode começar a orar na sua língua e depois pedir para o Espírito Santo fluir dentro de si, começar a falar em línguas estranhas. E aqui fala no capítulo 2, versículo 4, em Atos, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então você pode falar em outras línguas com a ajuda do Espírito Santo. Eu não sei falar em línguas. Gente, falar em línguas não é algo que você... não é uma mágica que vai acontecer do nada. Você tem que dar o primeiro passo. Você pode começar a falar. O resto, deixa que o Espírito Santo te conduz. Não existe isso de, eu não sei falar em línguas, eu tenho que ter essa experiência, ter o Espírito Santo. A partir do momento que a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós já recebemos o Espírito Santo. Jesus prometeu que quando ele teria que ir, ele teria que trazer esse sacrifício, mas ele não ia deixar a gente sem nada, sem ninguém. Ele ia deixar um advogado, um consolador, um amigo que vai nos instruir, nos guiar e fazer lembrar de tudo que ele tem nos ensinado, que é a palavra do Senhor, que é o testemunho de Jesus. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala a linguagem
a linguagem estranha, a linguagem do amor, a linguagem de Deus. É só você começar a falar. Comece a falar e ele vai começar a fluir. Ele vai te ajudar. E você fazendo isso todos os dias, e você vai deixar o Espírito Santo fluir dentro de você. Então, em Coríntios 10:8, fala: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los. Então, mais uma palavra aqui falando da edificação. O Senhor dá uma autoridade para alguém, para falar do amor dele, para pregar a palavra, justamente para edificar o seu próximo. Então, primeiro, ele tem que se edificar, ele tem que estar pronto para receber a autoridade do Senhor, buscando o Senhor, orando, falando em línguas, e aí ele vai edificar a si mesmo, assim ele terá autoridade para edificar o seu próximo, para pregar a palavra, para poder fazer uma oração e intercessão com uma eficácia maior ainda. Então, é muito importante a gente falar em línguas. Nós que somos cristãos, nós temos que falar em línguas. Peça para o Espírito Santo que ele vai te ajudar, mas comece, dê o primeiro passo. Já começa a falar alguma coisa que depois ele faz o resto, vai sair naturalmente, você vai ficar tão... Você vai se sentir tão deleitoso de fazer isso que você sempre vai querer falar em línguas. A palavra do Senhor fala, orai o tempo todo. Não tem como a gente orar o tempo todo falando palavras em português, falando nossa linguagem materna. Mas em línguas, sim, você consegue falar em línguas, é só falar com o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Você pode falar bem baixinho mesmo, ninguém vai precisar escutar. E você consegue fazer isso o dia todo. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui de um pastor que se chamava David Robertson. É um pastor americano. E ele teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor revelava para ele, e ele estava lá na igreja, e ele estava lá sentado esperando o pastor entrar lá para pregar a palavra. Nesse sonho, alguém anunciava ele para ele pregar. Ele estava lá sentado e alguém anunciava para ele subir lá no púlpito e pregar. Mas, em vez disso, outra pessoa entrou. Ele continuou lá sentado. Aí, no sonho, o Senhor dizia para ele, se você não for, outra pessoa irá no seu lugar. Esse foi o sonho. E aí ele acordou na manhã seguinte e ele saiu do seu emprego. Ele foi lá e pediu as contas porque ele entendeu que era uma revelação do Senhor. E ele já orava a respeito disso. Ele falava para Deus, Senhor, eu quero ser útil, eu quero ser usado por Ti. E então ele foi lá e saiu do seu trabalho. Aí ele reservou um quarto de oração. Ele reservou esse quarto só para isso. E ele pensou assim, bom, eu não estou mais trabalhando, então eu vou orar na mesma quantidade de horas que eu trabalhava. Então, todos os dias, no horário comercial, ele ficava orando. Aí tinha pausa para o café, ele ia lá, levantava, esticava as pernas, porque ele orava de joelhos. E aí ele tomava um cafezinho, depois voltava a orar de novo, e depois dava o horário do almoço, ele pausava e almoçava, e assim por diante. Como se ele estivesse trabalhando, ele usava as horas que ele trabalhava, que ele era um serralheiro, para orar. Ele falou que no primeiro dia, ele orou por tudo, por todo o mundo, por todos os motivos que tinha, ele orou, e aí ele olhou assim, meu Deus, ainda tem um dia inteiro. Aí o que ele fez? Ele foi lá e começou a orar em línguas. E ele falava assim, que ele orava assim, bem baixinho, em gemidos, que nem o Espírito Santo, em gemidos inexprimíveis. E ele fez isso durante 3 meses, 4 meses, ele ficava orando em línguas. Aí as pessoas souberam que ele estava fazendo isso. E aí falava assim, e aí, como é que tá sendo você ficar o dia inteiro orando? Ele falava, só tô ficando com a boca seca. Ele não viu nada acontecer na vida dele durante esses 3, 4 meses. Mas ele continuou porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele não desistiu. Ele continuou. E aí, no 4º mês, ele foi convidado para uma igrejinha que ficava lá perto da casa dele.
Aí ele aceitou o convite. Ele disse assim, ele disse que ele faria qualquer coisa para sair daquele quarto. Então, ele meio que já chegou atrasado e sentou lá na cadeira e começou lá a ouvir. E ele falou que ficou tão feliz, assim, nossa, que bom, vou para a igreja, vai ser maravilhoso. E quando ele chegou lá, porque ele era pentecostal, essa igreja não era pentecostal. Era aquela igreja que o pastor lia lá a palavra e todo mundo ficava quieto, não dava nenhum glória, nenhum aleluia. Então ele ficou pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas continuou lá e teve uma hora que ele ficou entediado, porque o pastor só lia, ele estava só lendo a palavra, ele não pregava, ele ficava lendo a palavra. E aí ele foi lá e ficou olhando para os lados, porque ele começou a ficar entediado. E ele olhou para uma senhora ao lado. E aí na hora que ele olhou para ela, parece que assim, o Senhor abriu a visão dele. E ele viu o quadril dela para baixo, até o pé, como se fosse um raio-x. E ele conseguiu ver os músculos, os tendão, viu tudo. E viu que tinha a parte do quadril, uma parte assim, do lateral do quadril estava manchado. Via uma mancha preta. Ele conseguiu ver todos os detalhes. E aí ele coçou o olho assim, não é possível. Ele olhou para o lado, ele viu que ninguém estava prestando atenção nessa senhora, só ele. E aí ele olhou de novo, mesma coisa. Ele viu lá o raio-x do quadril dela para baixo, ele conseguiu ver todos os detalhes dela. E aí ele foi lá e perguntou para ela, né? Pô, senhora, você tem algum problema nas suas pernas? Aí ela disse, é o que os médicos dizem. Aí ele falou, ô Glória! Aí ela olhou assim, assustada, assim, tipo, como assim? Você tá falando, ô Glória, porque se eu tenho algum problema na perna, mas ela não disse isso, mas ela ficou assustada. E aí ele falou, me perdoa, senhora, eu posso orar por você? Aí ela falou assim, claro. E aí, só que, como essa igreja ela era tradicional, essa senhora pensou assim, quando ele chegar na casa dele, ele vai orar por mim. E aí, ele foi lá, agachou, ficou agachado e pegou as pernas dela e começou a orar. E aí, todo mundo viu que ele estava fazendo isso. O pastor viu que ela estava fazendo isso. E ela também ficou meio que assustada, porque essa igreja não fazia isso. Eles não tinham o costume de fazer isso. E aí o pastor falou lá, vai lá, pediu para auxiliar ir lá interromper, porque estava atrapalhando o culto. Só que antes que o auxiliar chegasse para interromper ele começou a orar pela senhora para Deus curar ela. E ele falou, em nome de Jesus, ele falou em nome de Jesus, ele ainda ia orar. Mas na hora que ele falou, em nome de Jesus, houve um estalo na perna dessa senhora e a perna dela era uma maior que a outra. Então ela andava de muletas. A perna dela cresceu. E aí essa senhora, ela levantou e começou a correr. Eu estou curada. E o pastor lá na frente, não, Deus não faz mais curas. Aí a senhora continue pensando isso. E ela estava curada, ela não precisaria mais das muletas. E aí ela foi e falou, gente, se vocês querem cura, esse senhor, ele ora e cura. Aí formou uma fila. Ele ficou assim, assustado, porque ele nem sabia que ele era capaz de ser usado desse jeito. Então, nesse dia, muitas pessoas foram curadas e houve um avivamento muito grande nessa igreja, para a honra e glória de Deus. E depois que acabou tudo, ele foi embora e ele estava dizendo que ele não tinha dado nenhum quarteirão, e aí ele encostou numa árvore assim e começou a chorar. Ele não acreditava no que tinha acontecido. E ele falou, meu Deus, muito obrigado. Eu estou vivendo um sonho, eu estou sendo usado por ti. E aí ele falou assim, mas Senhor, como que isso aconteceu? Ele ficou assim, como que eu consegui ser tão usado assim? E aí o Espírito Santo foi e falou para ele, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder quando você começou a falar em línguas. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que a oração em línguas é uma forma de se edificar e conseguir estar pronto para viver os propósitos do Senhor. O que fala aqui em 1 Coríntios 12? Aqui ele confirma o que aconteceu com esse pastor. Que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, no capítulo 12, versículo 7 em diante. E aí fala aqui que é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, nós não recebemos os dons de Deus para a gente mesmo, para a gente ver o nosso futuro, ou para fazer algo para a nossa própria vida.
mas é visando ao bem comum, é para ajudar o próximo, é para edificar o próximo. O Senhor nos dá autoridade para que possamos edificar o corpo da igreja. E aí fala que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar. E este pastor, ele recebeu os dons de curar. E pelo único Espírito, a outro, o poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. E a ele distribui individualmente a cada um como quer. Então, nós não temos os dons que a gente deseja, mas é o que o Espírito Santo deseja, para que possamos ser usados pelo Senhor, visando o bem comum. Por isso, nós temos que estar andando em amor e buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, primeiro, edifique-se a si mesmo, porque assim você vai estar preparado para receber outros dons. E se for o dom de profecia, ele fala para buscar esse como principal, porque esse a gente edifica o corpo de Cristo, edifica a igreja. Nós somos usados pelo Senhor para dar a palavra de revelação, de discernimento, e isso é concedido pelo Espírito Santo se estamos aptos para receber. Nós temos que preparar este corpo para isso. Essa é uma função que todo cristão tem que ter. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, falar em línguas, e com o corpo edificado por falar em línguas, nós estaremos prontos para viver outros ministérios do Senhor. Nós temos que nos preparar para isso. E para finalizar, Efésios 2, 20 e 22. Olha o que acontece quando nós deixamos o nosso corpo ser edificado através da oração em línguas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, quando estamos nos edificando, nosso corpo está edificado, está falando aqui em Efésios que nós nos tornamos santuário santo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa sermos santuário do Senhor. E também nós nos tornamos morada de Deus por seu Espírito. Oh, glórias, aleluia. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, que a gente viva no seu amor e assim nós possamos ser cheios dos teus dons, os dons que o Espírito Santo vai escolher para habitar em nós, e que assim nós possamos ser úteis, sermos vasos de honra, Senhor, ao bem comum, ao corpo da igreja, possamos nos edificar ao falar em línguas, e assim, quando estivermos prontos, edificar a sua igreja, edificar o nosso próximo. Em nome de Jesus, que a gente busque isso com muita dedicação, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, amém, amém. Nosso muito obrigado à sacerdotisa Julinha Souza.